Os cientistas clonaram e provocaram mutações em um vírus encontrado em pangolins, conhecido como GXP2V. Este mamífero, que possui escamas e é semelhante aos tatus e tamanduás, vive principalmente na Ásia e na África. E sem a nossa interferência não há risco de infectar humanos. Então, por que, para usar uma expressão cotidiana, mexer com quem está quieto? É isso que a comunidade científica tem questionado. Se o vírus que acomete esses animais não pode ser transmitido para nós, por que mutá-lo em laboratório para torná-lo transmissível? O que estaria por trás disso, além da curiosidade científica? É inegável que a ciência avança diariamente, produzindo melhorias em nossas vidas através de novas tecnologias, desenvolvimento de curas e tratamentos, produzindo conhecimentos que nos permitem enxergar melhor o passado, presente e futuro, além de expandir nossas fronteiras para lugares inimagináveis. Nem mesmo o céu é mais o nosso limite. Porém, todas as pesquisas, experimentos, enfim, qualquer tipo de investigação científica precisa ser muito bem estabelecida, com parâmetros e objetivos claros, além dos mecanismos de segurança para proteger os envolvidos e, claro, da transparência dos métodos, que é o que garante a fidelidade dos resultados e a possibilidade de replicação do estudo. Mas, como veremos a seguir, este nem sempre é o caso. Para início de conversa, os objetivos dessa pesquisa que está sendo desenvolvida na China não foram divulgados. Este é o primeiro ponto de alerta. Afinal de contas, não há resposta para as perguntas de por quê ou para quê. Só assim seria possível analisar os riscos deste projeto. Afinal de contas, será que realmente vale a pena conduzir um experimento com um objeto tão sensível? Especialmente depois de tudo que acabamos de enfrentar? Mas não para por aí, não. A metodologia usada pela equipe é bastante clássica. Foram eleitos 3 grupos de camundongos, cada um contendo cerca de 4 indivíduos que foram submetidos a diferentes condições. Um deles foi exposto ao novo coronavírus mutante. Outro recebeu exemplares do vírus que foram inativados. E, por último, um que não foi exposto a nada, para funcionar como um grupo controle. Mas há algo intrigante neste processo. Os animais escolhidos não foram ratos comuns, mas camundongos humanizados, que são geneticamente modificados para se parecerem mais, fisiologicamente falando, aos humanos. Ratos normalmente são usados como objetos de pesquisa, pois já possuem certas semelhanças a nós, como o funcionamento químico do cérebro. No entanto, em alguns casos, eles podem ter sua composição corporal alterada para se assemelhar ainda mais a nós, o que faz com que os resultados das pesquisas sejam mais fidedignos ao que seria com cobaias humanas. Neste caso, os animais foram preparados para ter pulmões parecidos com os humanos, que é justamente o alvo de infecção dos coronavírus. Ou seja, a intenção dos pesquisadores não é simplesmente checar a taxa de infecção em outros animais que não são os hospedeiros naturais do vírus. Até porque, se este realmente fosse o caso, não seria necessário induzir mudanças laboratoriais na cepa original. O que eles buscam, de fato, é verificar a taxa de transmissão e infecção em humanos. E é agora que a coisa começa a piorar. Nos pré-resultados que foram descritos no artigo que será submetido à publicação, 100% das cobaias que foram expostas ao patógeno modificado padeceram em poucos dias. Cerca de apenas uma semana. Isso significa que, caso esta cepa tenha contato com pessoas, é bem provável que a taxa de mortalidade será altíssima, igual ou superior ao que vimos com a Covid-19. O mecanismo de ação do GXP2V é bastante semelhante ao SARS-CoV-2, mas parece ser ainda mais aprimorado, adaptado para evoluir para casos graves. Isso foi percebido claramente nas cobaias que tiveram acesso ao vírus ativo. A taxa de proliferação dos micro-organismos foi extremamente alta. Ela começa nas vias aéreas superiores, na cavidade nasal, laringe e faringe, e rapidamente se espalha para as inferiores, a traqueia, brônquios e pulmão, onde parece se instalar
e multiplicar com mais facilidade. Geralmente, este é o ciclo da maioria dos agentes causadores de doenças respiratórias. Mas estas novas variantes baseadas em coronavírus estão cada vez mais agressivas. Neste caso, se percebeu que o GXP2V se espalhava também para os olhos e cérebro das cobaias, o que foi a principal causa de elevada taxa de mortalidade. Entre os sintomas listados estão a fadiga, a rápida perda de peso e esbranquiçamento dos olhos. Durante o monitoramento foi constatado que a taxa viral crescia assustadoramente nos indivíduos contaminados. No entanto, lá pelo 6º dia, a carga viral nas vias aéreas diminuía consideravelmente, ao passo que no cérebro esse número só aumentava. Após 1 ou 2 dias desta constatação, as cobaias já vieram a óbito. Algo semelhante foi percebido nas análises desenvolvidas com pacientes que foram diagnosticados com Covid-19, especialmente em casos confirmados das últimas variantes. Contudo, apesar de muitas pessoas relatarem problemas neurológicos após a doença, como dificuldade de atenção e perda de memória, este não parece ter evoluído como um fator crítico que representasse risco de vida. As complicações provenientes da infecção por SARS-CoV-2 estavam em outros âmbitos. O maior receio é justamente esse. Caso algo aconteça, nós iremos enfrentar algo muito maior e mortal do que já experienciamos com a última pandemia. Mas, André, como assim algo aconteça? No final do ano passado, foram divulgados alguns documentos obtidos por uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, a US Right to Know, que revelaram pedidos de verba para os serviços de inteligência norte-americana para desenvolver pesquisas genéticas em cepas de vírus semelhantes àqueles responsáveis pela Covid-19. Isso não significa, pelo menos ainda, que há provas de que o SARS-CoV-2 tenha sido deliberadamente produzido em laboratório e solto na natureza para infectar pessoas. Mesmo assim, há algo muito preocupante nisso tudo. Esses documentos indicam que existem pesquisas que são conduzidas de forma integral ou parcial por mecanismos clandestinos, que visam burlar as normas de segurança estabelecidas justamente para proteger o andamento desses estudos. Isso muito provavelmente é feito para baratear os custos de produção, já que investir em segurança não só é caro, como trabalhoso. Assim, tudo indica que podemos estar reféns de grandes companhias que, em troca de economizar alguns milhões, estão colocando a vida de bilhões de pessoas em risco. Não é possível afirmar que este seja o caso desta pesquisa. No entanto, a falta de informações claras acabam levantando suspeitas, especialmente por conta dos traumas que precisamos enfrentar em um passado recente e dos indícios que cada vez mais apontam para os casos de irresponsabilidade que a ganância humana é capaz de produzir. O fato da China estar em evidência, tanto neste caso como no da Covid-19, pode estar relacionado a um possível afrouxamento dos parâmetros de segurança e dos órgãos controladores que deveriam fiscalizar estes estudos. Não necessariamente são eles que estão conduzindo. Não necessariamente estes experimentos têm a ver com pesquisas militares ou produção de armas biológicas. Mas mesmo assim, os riscos de conduzir pesquisas às cegas não deveriam ser minimizados. Sem o devido controle, não só as chances de um possível vazamento e contaminação se elevam de forma alarmante, como caso isso ocorra, dificilmente será possível rastrear o agente causador a tempo para que alguma medida seja tomada. Se esse for o caso, quando as autoridades forem acionadas, talvez tarde demais e muitas vidas serão perdidas. Que este não seja o caso e que a publicação integral do estudo esclareça esses nossos anseios. Parece pedir demais, mas nunca é tarde, para confiar no altruísmo do ser humano. Eu fico por aqui.